Alô você, Tribuna Livre chegando, quinta-feira, 24 de abril de 2025, eu sou Juliana Lima, vamos juntos até o meio-dia, lembrando que você pode acompanhar o Tribuna Livre pelo aplicativo Rede Catedral. Siga também as nossas comunidades lá no Instagram, @Rádio América Oficial, @TV Horizonte Oficial. Comigo, Suelen Ogando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão conosco nesta manhã. Olha, hoje vamos falar sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais. E ela é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão no Brasil. No Tribuna Livre de hoje, vamos fazer o quê? Uma celebração ao Dia Nacional da Libras, com histórias de inclusão, acessibilidade e luta por direitos. Inclusive, a nossa repórter Erlane Grace foi às ruas para conferir se as pessoas realmente sabem o que é a Libras. Bom dia, Suelen, bom dia, Juliana, e a todos que nos acompanham no Tribuna Livre. Você aí de casa já pensou como seria viver num mundo onde quase ninguém entende o que você diz? Para milhares de brasileiros surdos, essa é a realidade de todos os dias. Meu nome é Ivan Rodrigues Silva. Eu acho que é importante a gente aprender sobre Libras, só que como a gente não lida com muita gente que precisa fazer isso, a gente acaba não aprendendo. Mas acho que é sim importante a gente tentar aprender pelo menos um pouco, pra gente conseguir compreender uns aos outros. Cássio Oliveira, eu tenho muito interesse de aprender. Inclusive, eu tenho amigos também que são mudo e surdo, né? E isso é muito importante no dia a dia da vida da gente para saber comunicar com essas pessoas, né? Saber o que ela está falando, isso é muito importante. Eu acho muito legal, tenho interesse de aprender. Espero um dia encontrar alguém que me ensina, que é muito importante. Elizabeth, tenho curiosidade, sim, de saber e aprender. Não conheço, mas tenho curiosidade de aprender. Eu tenho curiosidade, mas eu não tive a oportunidade também, entendeu? Mas eu acho super importante aí para toda a nossa comunidade. Apesar de Libras ser uma língua oficial no Brasil, muita gente não conhece nem os sinais mais simples. E vocês aí, meninas, já tentaram aprender Libras? Erlane. Obrigada, Erlane. Você já tentou aprender? Eu aprendi um pouquinho, principalmente que obrigado é obrigado e muito obrigado. Você coloca a mão no coração e aqui, aí você faz assim, muito obrigado. Eu muito acho a coisa mais linda, mas ainda realmente não tive a oportunidade de aprender, não. Mas acho o máximo e acho que a gente realmente está caminhando no Brasil para um movimento que todo mundo tem que aprender, porque a gente está falando sempre sobre inclusão dos neurodivergentes. Então, assim, eu acho que é um compromisso bacana que a gente tem com o coletivo. Isso mesmo. E no programa de hoje ainda vamos falar sobre violência nas escolas. Como enfrentar esse desafio que afeta alunos, professores e familiares. Nós vamos falar sobre isso também. Olha, e lembrando que você pode participar do Tribuna Livre, gente, me abandona não, manda sua mensagem de texto, de áudio para o nosso programa. O WhatsApp, você já sabe, hein? 99412-2179. Hoje nós estamos com essa pergunta. O que você acha que causa violência nas escolas? Na sua opinião, o ambiente familiar contribui para isso? Drogas, né? Essa falta de conectividade com os meninos também? É uma raiva que brota, né? Que acaba descontando nas escolas. Você acha que também que essa questão social, né? Do desnível social, a gente tem periferias aí que as crianças passam por situações horrendas. Isso também se traduz na violência das escolas? Responde para mim aí no 994-122179. Fala também sobre Libras, você tem vontade de aprender? A gente está aqui esperando a sua mensagem. Muito bem, vamos de notícia. Olha, pessoal, o repórter Giovanni Rodrigues chega com informações de um projeto de lei para beneficiar alunos neurodivergentes. Vamos conferir. Foi publicada no Diário Oficial do Município e entra em vigor nesta quinta-feira o projeto de lei número 906/24, que permite crianças atípicas a levarem o próprio lanche para a escola. A regulamentação é válida para estudantes das redes pública e privada na capital mineira. Na publicação diz que o direito é garantido a crianças que possuem diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outras atipicidades matriculadas nas redes pública e privada. A medida também determina que esses estudantes devem receber atenção qualificada de saúde com participação de médico, nutricionista e familiares. Um trecho da publicação indica que o foco na elaboração de dieta adequada para minimizar condições de seletividade alimentar
e de comportamento alimentar compulsivo, que podem levar ao sobrepeso, à obesidade e a distúrbios gastrointestinais. Essas crianças, conforme medida, também devem ser acolhidas por políticas públicas que fortaleçam as estratégias de saúde e de educação alimentar. A Lei 11.848 foi sancionada pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, e de autoria do vereador Cleiton Xavier, do MDB. O Poder Executivo terá agora o prazo de até 120 dias, a contar da data da publicação, para regulamentar a lei. Repórter Giovanni Rodrigues. Muito obrigada, Giovana. Importante essa lei também, né? Quando Sim. o Estado, quando o município entende que as crianças, é o que eu estava falando, né? A gente está no momento no Brasil discutindo uma grande inclusão de todo mundo, né? Então é bacana quando as políticas públicas também se envolvem. Nesse caso, por exemplo, os meninos poderem levar seu próprio lanche, né? Porque a gente sabe que são crianças que têm umas necessidades diferentes. Vale lembrar que crianças que têm espectro autista, gente, elas têm manias que para a sociedade parece bobagem, mas não, elas às vezes elas não comem certos alimentos, elas têm preferência só por aqueles alimentos e às vezes são alimentos até repetitivos, né? Porque está dentro do paladar, dentro daquela rotina que ela conhece, né? Então, realmente essa lei eu acho que vai ajudar demais. Gostei dessa lei. Olha, seguimos com as atualizações sobre a morte do Papa Francisco com o repórter Bruno Vigiano, da Agência de Notícias da França. Os cardeais da Igreja Católica realizaram nesta quarta-feira a segunda reunião para definir os próximos passos após a morte do Papa Francisco mais cedo esta semana. O encontro foi liderado pelo camerlengo, o cardeal irlandês Kevin Farrell, responsável por administrar as operações cotidianas da Santa Sé antes da escolha de um sucessor. Cardeais de todo o mundo estão retornando a Roma para o conclave, que deve começar no mínimo 15 e no máximo 20 dias após a morte de um Papa. Somente religiosos com menos de 80 anos podem votar para escolher um novo Papa. Ainda nesta quarta, a Santa Sé anunciou que os tradicionais 9 dias de luto no Vaticano, após a morte de um pontífice, começarão no sábado, dia do funeral e sepultamento de Francisco. Este período de missas e homenagens na Basílica de São Pedro, conhecido como Novendiales, continuará até domingo, 4 de maio, para homenagear o primeiro pontífice latino-americano da história. A gente segue acompanhando, né, todas as repercussões da morte do Papa Francisco. Você que está conosco, acompanha a nossa programação na Rádio América e também na TV Horizonte. Daqui a pouco no Rede Entrevista a gente traz mais uma entrevista repercutindo a questão do Papa Francisco, né? Todos nós acompanhando esse momento difícil da Igreja Católica. Para você que nos acompanha na TV Horizonte, a Suelen chega agora com as principais capas de jornais do Brasil. Fica aí. Estamos de volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 24 de abril de 2025. Gente, o Papa Francisco segue vivo nos nossos corações e também nas redes sociais, se consagrando aí como o Papa mais midiático da história. Seus exemplos, pensamentos e pronunciamentos têm sido resgatados e lembrados pelas pessoas na internet. Hoje vamos recordar o que ele disse numa entrevista sobre as religiões. O Papa está dizendo, olha, todas as religiões são um caminho para chegar a Deus. São como línguas diferentes, diversos idiomas para chegarmos lá. Mas Deus é Deus para todos. Porque se vocês começarem a discutir, a minha religião é mais importante que a tua. A minha é verdadeira e a tua não. Aonde isso vai nos levar? Mas o meu Deus é mais importante que o teu. É sério isso? Há um só Deus e as nossas religiões são linguagens, caminhos para chegar a Deus. Um Sikh, outros muçulmanos, outros hindus, outros cristãos, são caminhos diferentes. Entendido? Narrei, gente, a fala do Padre Francisco, do Papa Francisco, para você que está nos ouvindo na Rádio América, na TV Horizonte. Nós exibimos o vídeo do Papa com a entrevista dele para uns jornalistas falando sobre essa questão das religiões. Papa realmente era excepcional, né, Sueli? Com certeza. Vamos de notícia agora. Olha, a Guarda Municipal intensifica operações no hipercentro de BH e quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Letícia Bessa. Balanço divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte
aponta crescimento de 130% em atendimentos da Guarda Municipal no hipercentro da cidade. No primeiro trimestre deste ano, foram quase 5.000 orientações prestadas à população. Em 2024, esse número foi de pouco mais de 2.000 atendimentos. Esse aumento, segundo o Executivo, foi graças à instalação da Inspetoria do Hipercentro da Guarda na Rua da Bahia, em janeiro deste ano. O objetivo é garantir mais agilidade e integração às operações nessa região. Agentes da Guarda Municipal atuam em patrulhamento a pé, de bicicleta, em viaturas e motocicletas, além da presença de bases fixas posicionadas em locais de grande fluxo e durante eventos. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia. Começar mandando um abraço aqui pro meu querido José Jorge, lá do bairro Eimar, sempre mandando um bom dia pra gente. Ô, gente, participa comigo aqui pelo WhatsApp, tá? E hoje tem interação aqui, vamos ver? A Valda Natalina está dizendo: ô, Juliana, bom dia. Sempre tive vontade de aprender a linguagem de sinais usada pelos surdos e mudos. E ouvindo a reportagem, me lembrei que na igreja do bairro Lagoinha tem um curso gratuito aos sábados. Vou me informar e tentar ir lá aprender. Beijos. Ô, Valda, você sabendo, você descobrindo, manda pra gente aqui, pra gente também dar essa dica pros ouvintes, tá? Ó, tem aqui outra mensagem do meu querido Sérgio Nogueira, tá dizendo: bom dia, paz e bem, feliz 8ª da Páscoa. Ô, Sérgio, querido, sobre a língua dos sinais, tenho vontade de aprender um dia. E a violência nas escolas, tudo tem a ver com a falta de valores dentro da família, onde os pais ignoram com quem os filhos se relacionam. Ô, Sérgio, muito bom o seu comentário aqui, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vou trazer para a nossa entrevista essa sua observação, tá? Olha, Marcelo de Matos está dizendo assim: bom dia, meninas, paz e bem. Como professor e pai, vejo a violência nascer dentro da família. Abuso parental, etc., o que reflete no comportamento dos alunos. Com relação a Libras, fiz na universidade e gostaria de me especializar. Ah, bacana, todo mundo falando de Libras, falando sobre violência escolar. Você pode também mandar sua mensagem aqui. Participa com a gente do Tribuna. O WhatsApp você já sabe, 99412-2179. Muito bem, seguimos agora com mais notícias, né, gente? Olha só o que está acontecendo. O repórter Gustavo Godoy, lá da França, da agência de notícias da França, ele traz os detalhes sobre a demissão do presidente do INSS. Vamos conferir? O presidente Lula determinou nesta quarta-feira a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Alessandro Stefanuto, um dos investigados da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. A investigação é sobre um suposto esquema de corrupção com base em descontos ilegais de aposentados e pensionistas do INSS. 6 funcionários públicos foram afastados após a detecção de pagamentos não autorizados em recibos de aposentados para associações e sindicatos. A investigação se concentra em 6,3 bilhões de reais descontados entre 2019 e 2024 em suposta cumplicidade com funcionários do INSS. Uma boa parte, ainda indeterminada, desse montante teria sido descontada de forma ilícita. A Polícia Federal executou nesta quarta-feira mais de 200 ordens de busca e apreensão, 6 detenções e sequestros de bens de mais de R$1 bilhão. É, gente, ó, outra notícia aqui, hein? Vacina contra a gripe tem baixa adesão em BH e a prefeitura convoca pais para imunizarem as crianças. O destaque é da repórter Janaína Regiane. Vamos ver. Balanço divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte aponta que apenas 6,4% das crianças de até 6 anos foram vacinadas contra a gripe na cidade. As doses estão sendo aplicadas desde o dia 31 de março, mas até agora apenas 10 mil das 155 mil nesta faixa etária receberam o imunizante. A Prefeitura reforça o apelo para que os pais ou responsáveis compareçam a um dos 153 centros de saúde da capital, portando documento de identificação ou certidão de nascimento e do cartão de vacina para que a criança seja protegida contra 2 vírus transmissores da gripe.
A atual campanha também tem como alvos idosos com mais de 60 anos, mulheres grávidas e aquelas com filhos recém-nascidos, professores e pessoas com deficiências físicas permanentes ou portadoras de doenças crônicas. Repórter Janaína Regiane. Ô, Suelen, esse negócio de vacina de gripe, gente, eu não sei o que aconteceu. Virou um tabu que quando você vacina para gripe, você pega gripe. Sim. E aí isso nunca mais as pessoas se desapegaram desse pensamento. Então, assim, muita gente não vacina de gripe. Gente, gripe, ó, a gente pode contar aqui nos dedos aqui na empresa quantas pessoas não estão doentes, não é mesmo? Verdade. E também a gente pode ver isso muito refletido nos idosos, né? Eu fico percebendo minha avó falar, ah, não, eu fiquei muito ruim da última vez que eu tomei a vacina, não vou tomar de novo não. Eu falei, não, vó, é importante, né? Também se imunizar, principalmente idosos e crianças, né? Inclusive, o Luidinho também essa semana já está programado para ele atualizar todo o cartão de vacina dele. Não, e assim, lembrar que o vírus da gripe é mutável, né, gente? Então, assim, a vacina do ano passado não é a mesma que essa, né? Essa, inclusive, protege contra o vírus H3N2, que ano passado fez, assim, um estrago. Foi strike. Foi um strike mesmo, né? Em todo mundo. Então, assim, ó, vai lá, vacina, tá? Para você que tem a oportunidade de vacinar. Eu tô doida para vacinar, tô esperando sobrar vacina para ver se a gente consegue, pessoal que não é, né, da nossa idade, que não faz parte do grupo prioritário. Ó, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, Suelen chega com mais informações sobre o desvio de dinheiro do INSS. Fica aí. De volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 24 de abril de 2025. Vamos falar agora sobre Libras. Estamos recebendo aqui no estúdio Carlos Christian de Paulo Silva, que é professor de Libras. Muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Prazer meu estar aqui. Que bom. E nós vamos falar também mais sobre esse assunto, né, gente? Recebemos a Elideia, é isso? Isso. Elideia, gente, olha que nome bonito. Elideia Bernardino, que ela é doutora em Linguística Aplicada e professora associada da Faculdade de Letras da UFMG. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. A gente comentou muito entre as nossas conversas que a Libras, muitas vezes, ela é tida como uma linguagem pelas pessoas, mas é bom a gente falar que, gente, não é linguagem, é um idioma, assim como o espanhol e o inglês, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. E faz parte da luta. Consegue ler? Tá. Faz parte da luta da comunidade surda, né? Já há muitos anos, esse reconhecimento da Libras como língua e não mímica, ou gestos, ou linguagem, tá? Tudo isso faz parte, né, dessa luta. E hoje comemora-se o dia da Libras justamente por ter sido um marco, né, nessa luta da comunidade surda. Perfeito. Eu tô impressionada com o Carlos, porque o Carlos, né, Carlos, você é professor de Libras porque você precisou disso para a sua vida. Conta pra gente essa experiência. Legal. A minha primeira língua é Libras, então eu primeiro aprendi Libras para depois aprender o português. Muita gente tem esse estereótipo, acha que o surdo é mudo. Tem esse estereótipo, surdo Só um minuto. Gente, ele é surdo para vocês que estão em casa entenderem. Olha que interessante. Ele consegue entender pela leitura labial. Muito bacana. Pode continuar, por favor, só para o pessoal de casa entender. Contextualizando. E tem esse estereótipo que o surdo é mudo. E o surdez não tem nada a ver com a afasia da fala. Até porque a palavra mudo também está errada. Não se usa em termos médicos a palavra mudez. Tem a afasia da fala. E surdos não necessariamente é a afasia da fala. Eu falo português, falo espanhol, falo inglês e outras línguas. E uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Como um surdo pode aprender a falar uma outra língua oral? Geralmente um tratamento fonoaudiólogo. Acompanhamento, equipe especializada como professora de linguística e ajuda a fazer adaptação fonológica. Muito legal, parabéns, viu? Ô, Elideia, muita gente participou com a gente aqui falando sobre Libras e falando assim que tinha muita vontade de aprender. Certo. Hoje, pelo que a gente está vendo sobre diversidade, eu não sei se você tem dados assim, quantos surdos a gente tem no Brasil. Tem. Mas assim, você entende que é quase que imprescindível a gente buscar
essa inclusão, né? Buscar aprender esse idioma para poder se comunicar com qualquer um que precise? Sim, é essencial. Sobre essa questão de dados, né? Os dados mais recentes que nós temos é de 2010, é o censo de 2010. E no censo apontou que tem cerca de 9 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, de leve. Agora, o que ele está falando, que é 5% da população brasileira, né? E pessoas que não ouvem absolutamente nada, cerca de 344 mil pessoas. Isso em 2010. Esses dados já estão bem desatualizados, 15 anos depois, né? E a necessidade de comunicar com o surdo, de utilizar a Libras na comunicação com o surdo, é essencial. O Carlos, ele é professor, né, de um curso de Libras também. Lá na UFMG nós temos o curso de Letras Libras, para formação de professores de Libras. Então, e eu trabalho também com pesquisas. Então, um dos problemas que eu tenho trabalhado numa das nossas pesquisas é a questão do atendimento médico para o surdo. O surdo chega no posto de saúde, no hospital, não tem intérprete, os médicos, os atendentes não sabem se comunicar com eles e tem vários surdos que já tiveram problemas sérios, inclusive de irem parar em UTI por causa de medicação errada, sabe? Então, é uma questão séria, é uma questão de saúde pública, é uma questão também de necessidade de políticas públicas voltadas para a questão da pessoa surda. Verdade, professora. Eu vejo lá na Almeida, do meu filhinho, as professoras estão trabalhando diretamente com isso. Eu achei muito bacana isso, é um diferencial, sim, na frente, sai na frente. As UMEIs em Belo Horizonte saem na frente, porque nem professor nem escola particular tem desenvolvido isso, né? Então, a UMEI lá do meu filho, que é do Jardim Montanhês, parabéns, professora Carla, que foi uma das professoras do meu filho, aprende e ensina para as crianças. Isso é muito importante. Meu filho está com 5 anos, ele não fala tudo, mas ele já sabe algumas coisas e comunicar com as crianças. Então, isso é muito importante a gente pensar que desde a primeira infância a gente tentar introduzir, não é isso, professora? Isso, e é importante essa interação, a criança começar desde cedo a entender o surdo, não ter medo de se comunicar com o surdo. Então, isso é essencial para as crianças, né? Para a formação, né, da criança como um cidadão, para ele se formar um cidadão que aceita a diversidade, que ele procura interagir com as pessoas e não tem medo de interagir, mesmo não conhecendo, por exemplo, não conhecendo a Libras, né? Tentar se comunicar com o surdo. Ô Carlos, é fácil para um leigo aprender Libras? Quanto tempo que demora, mais ou menos? É uma pergunta difícil, né? Porque cada pessoa tem um tempo. Lá na comunidade surda tem uma metáfora que a gente fala que é pipoca. Porque cada um no seu tempo. Cada uma estoura no seu tempo. Mas existem diferentes métodos que podem proporcionar à pessoa uma comunicação fluente em menos ou mais tempo. Na nossa escola hoje, a gente tem uma proposta um pouco ousada, onde a gente consegue pegar uma pessoa que não sabe Libras e deixar ela fluente em 9 meses. Que ótimo! Mas não é o tempo comum. A maioria das instituições, se a gente fizer uma pesquisa geral, as pessoas que trabalham com isso, levaram de 3 a 5 anos para ter uma comunicação confortável. E quando fala a palavra fluente, as pessoas elas pensam que é uma coisa, falar igual um surdo. Não é bem assim. Fluente é comunicar em Libras confortavelmente. Deixa o outro tem que conversar igual eu tenho conversando com você em português. Eu sou fluente em português. Muito bem. Carlos, vale lembrar também, gente, que ele tem um trabalho muito bacana de leitura labial junto com a polícia. Conta pra gente esse seu trabalho que eu achei sensacional. Legal. A gente já prestou consultorias para a Polícia Civil. Existem alguns casos e é necessário perícia porque há gravação e não tem som. E a polícia, às vezes, precisa de um
de um especialista e fazer um laudo para o juiz do que foi falado. Esse laudo ele não serve como evidência direta, mas ele é como um ajuntamento das evidências, serve como um apoio àquilo que já foi trabalhado anteriormente, né? Eu já prestei consultoria também para alguns canais de televisão que precisam de leitura labial em jogadores de futebol, e é o que a gente tem feito, né? Mas recentemente a gente está trabalhando mais na área da Libras mesmo. Bacana. Ô, professora, me veio à cabeça, né, essa obrigação que hoje praticamente, como o Carlos falou, né, toda transmissão de autoridades também sempre tem lá alguém fazendo Libras. Eu fiquei imaginando assim, o conforto que deve ter dado no coração também para toda a comunidade surda. Sim, realmente, hoje é dia conhecido, né, como Dia da Libras por causa da lei que foi criada em 2002, Lei 10.436, que regulamenta, né, a Libras como a língua da comunidade surda brasileira, a língua de comunicação. E algum tempo depois, o decreto 5626 regulamentou a lei de Libras e colocou a obrigatoriedade do ensino da Libras nos cursos de licenciatura. Então, todas as licenciaturas em todas as universidades são obrigadas a oferecer a Libras, né? E tem várias outros pontos importantes que, inclusive, a oferta de intérpretes em hospitais e tudo que não está sendo feita ainda, mas já tem legislação. E por isso, os surdos se sentem assim muito bem, né? Mas precisa continuar a luta. A luta não parou. A luta continua, já começou há muitos anos atrás e até hoje continua muito. Beleza. A gente já está acabando o nosso bloco praticamente. Carlos, deixa para o pessoal o endereço onde é a sua escola, quem está interessado em aprender, onde que pode procurar informações. Obrigado, Suelen. A nossa escola hoje funciona na rua Curitiba, 815, 10º andar. A nossa principal missão é exatamente formar o máximo de número de pessoas fluentes possível para que a lei, e hoje a gente comemora 23 anos, seja cumprida, porque não adianta ter um papel com a lei, precisa da mobilidade social. A sociedade, com políticas públicas, fazer com que a lei seja cumprida. Ô, Carlos, tem um Instagram? Pessoal procurar? Qual que é? Tertúlias_Libras. Repete, por favor. Tertúlias_Libras. Tertúlias? Tertúlias. Tertúlias Libras. Então vou terminar isso aqui pedindo para você deixar uma mensagem para a comunidade de surdos com os sinais. E a professora traduzir. Isso. Okay. Hoje é um dia especial porque, através da luta de muitos anos já da comunidade surda, nós conseguimos a criação de uma lei. E qual que é o significado dessa lei? Foi criada a lei e está tudo bem? Não. Foi o início do nosso desafio, da nossa luta. E precisa continuar, nós não podemos parar. O protagonismo surdo, os surdos e ouvintes juntos, interagindo, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso futuro. Nossa, eu aprendi. Agora eu vou fazer para você, Muito obrigada. Não é isso? Muito obrigada. Gente, coisa eu mais aprendi. linda, viu? Lindo. Agradecer muito vocês pela participação aqui. Foi muito rico o debate. Ao Carlos Silva, a Elideia Bernardino. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Fica aí. Estamos de volta com Tribuna Livre, quinta-feira, 24 de abril, gente. Vamos falar agora sobre violência escolar. Para a gente poder fazer um debate aqui generoso, a gente vai conversar agora com a Rebeca Lloyd, que é professora atuando na Subsecretaria da Inclusão da Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vinda, viu, Rebeca? Obrigada. E para agregar ainda mais na nossa conversa, recebemos também Bárbara Guimarães Rocha, que é professora da Rede Municipal e diretora do Sindrep. Sindirrede. Desculpa, Sindirrede, gente, meu óculos não tá bom hoje, perdão. Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, eu que Meninas, o assunto é difícil, mas vamos tentar.
Violência escolar na perspectiva das duas hoje. Vamos começar com o Sindirede. Então, a violência escolar é uma realidade muito cruel, né? A gente, nesses últimos anos, nós estamos vivendo, né, uma crise do capitalismo muito grande, que acaba tornando a violência uma realidade muito triste nas escolas, né? A gente vive também um processo de precarização muito grande da educação pública, e é claro que as famílias também vivem um processo de precarização muito grande, e isso vai, de certa forma, chegar na escola, né? Então, a gente vive uma violência não só das crianças, dos adolescentes, das outras professoras, dos grupos, né, todos que estão ali envolvidos, mas uma violência também muito grande da falta de investimento na educação, da falta de investimento em políticas públicas que possam tratar desse tema da forma correta, né? Ô, Rebeca, é desafiante para todo mundo. Inclusive, a gente teve umas participações aqui dos ouvintes, né, dos telespectadores, eles falando assim, olha, eu acredito muito que a violência escolar está muito ligada a esse clima familiar. Do ponto de vista da Secretaria Municipal de Educação, como é que vocês têm lidado com essa questão? Então, como bem a Bárbara disse, né, a violência é endêmica, a violência é social, e é quando as crianças, adolescentes, jovens e adultos idosos vão para dentro da escola, eles trazem consigo suas experiências e tudo aquilo que eles vivem. E quando a gente vai falar de clima escolar e de infância, a gente vai ter que pensar na violência na escola, na violência da escola e na violência que chega na escola. Muito bom. Né? Quando a gente vai pensar na violência da escola, muitas vezes, como a escola é cheia de gentes, né? Eu falo gente no plural porque são muitas gentes diferentes, essa violência da escola são as violências que nós reproduzimos porque a naturalizamos. Agora, quando a gente vai falar da violência que chega na escola, são as diversas tipologias de violência que crianças e adolescentes carregam e trazem para a escola. Dentre elas, por exemplo, violência psicológica, a violência, o abuso sexual, a violência sexual, a exploração sexual, o cutting, o racismo, a homofobia, né? Quando a gente vai pensar também na violência patrimonial, todos esses tipos de violência eclodem na escola porque a gente tem um acesso à educação onde todas as crianças ficam 8 horas por dia, 200 dias letivos na escola. Algumas 10h30, algumas 10h30, né, Bárbara? Então, sim, quando isso acontece, onde que isso vai ser visto, essa violência vai ser vista? Ela vai ser vista dentro da escola, né? Dentro das suas múltiplas facetas, porque a violência ela não é única, ela é múltipla, ela vai sendo eclodida, ela é social. Então, a escola ela vai ter que lidar com isso, né? A violência que as crianças e adolescentes trazem e a violência que eles e elas e nós, enquanto professores, reproduzimos, e a gente só consegue começar a trabalhar essas questões de violência quando a palavra começa a circular. O professor começa a perceber isso quando ele começa a ter uma sensibilidade de olhar para as crianças de uma forma diversificada, de uma forma diferente, e para isso a gente tem que ter ações de formação, como a Bárbara bem disse, porque a gente não tem como, a gente não sai da faculdade de pedagogia catedrática em violência, né? A gente às vezes faz essas matérias como matérias optativas, ela não faz, ela não está no currículo, e deveria estar, né? Porque se é endêmica e social, já deveria estar no currículo. E a gente pensa muitas vezes na questão da segurança, porque a gente já está pensando no enfrentamento à violência e não na promoção e na prevenção aos diversos tipos de violência que acontecem dentro da escola, né? É verdade. E para além da formação, eu acho importante também a gente pensar essa intersetorialidade, né? Sim. É muito Adoro importante. Essa palavra. E ela é muito importante, né? A gente não pode tratar de um tema que é social, né? E que extrapola os muros da escola de forma só ali dentro, como se isso fosse possível, né? Não é possível trabalhar a violência só dentro da escola. Então é preciso trazer esses outros agentes, né? Que vão também nos ajudar a trabalhar de forma social. Ô, Rebeca, eu sou de um tempo que era assim, sabe? Não pode revelar a idade não, mas eu tô com 46 anos. Tá nova. Eu sou de um tempo que era assim, a gente evitava conflito dentro da escola, porque quando chamava a mãe da gente, o negócio era desesperador, né? E a gente era um respeito aos professores e aos diretores, que hoje está difícil. E eu acho que tem um componente aí que você pode falar muito bem,
que é o quê? Hoje as famílias, elas não estão respeitando muito essa hierarquia do diretor, do professor. Quando elas são chamadas à escola por causa de um aluno, muitas vezes entra num conflito com o professor ou com o diretor que está fazendo esse movimento para conversar, para dialogar, porque não aceita que o filho alecrim dourado pode ter feito alguma coisa. Tem essa percepção também da secretaria? Então, eu acho que você toca num tema que a gente tem que ter muito cuidado para dizer que são famílias. Porque a gente, você enquanto mulher branca, eu como uma mulher branca, né, e aí eu venho de um certo tipo de acesso, a gente vem de uma configuração familiar, onde na época que eu estudei, a gente tinha lá mãe, pai, filho, e o pai era a pessoa que representava o poder, né? No século XXI, as configurações familiares, elas mudam. E aí também a gente vê uma vacância nessas questões de onde a gente vai ter o exercício da autoridade. E a gente tinha medo porque era o exercício do autoritarismo. É verdade. E aí a gente tem que pensar sobre isso. E na construção que a escola tem que ter, porque a gente fala muito numa construção democrática. E uma construção democrática, ela tem como desafio escutar as pessoas e começar a aprender a escutar os adolescentes e as crianças. Não estou aqui sendo permissiva com a violência contra professores. Mas a gente não vai conseguir prevenir, né, essas questões de conflitos escolares. E aí eu vou avançar um pouco na palavra, que eu acho que você está querendo dizer confrontos. Porque tudo que a gente não quer é o confronto, né? A gente não quer aquela matéria que não é sensacionalista, mas que ela vem para a mídia porque alguém apanhou, porque alguém bateu. Não é isso que a gente quer. O conflito faz parte da vida, ele é até bom e desafiador, né? Diante de um conflito, a gente pode ter várias perspectivas, inclusive de construção. A gente está aqui conversando e, a partir dessa conversa, a gente pode ter, inclusive, direcionamentos para a política pública, né? E também tem as disciplinas e indisciplinas. Então, não dá para a gente falar disso num bolo só. Porque o que é disciplina? O que a gente espera de um estudante disciplinado que está imerso à tecnologia no século XXI? Não é o mesmo estudante do século XIX que ficava atrás um do outro numa carteira, dando conta de ficar 4h30. Até porque nem a gente dá, né? A gente está o tempo todo no touch do celular. Verdade. Né? Ô, gente, esse assunto está muito interessante. Eu acho que inclusive tem que fazer outro programa. Vamos embora. Porque assim, eu estou gostando das duas, assim, que elas estão super uma concordando com a outra. Então, assim, infelizmente, nós estamos acabando o tempo. Ô, Bárbara, eu queria que você falasse da perspectiva do professor com essa violência e mandasse o recado. E vou aproveitar também, já colocar dentro que eu queria te perguntar, se você acha que essa questão do bullying também afeta as famílias e todas as questões da violência escolar. Sim, o tema do bullying também é um tema que precisa ser muito abordado, né? A gente trabalha muito na escola, com as crianças, não só o bullying, mas também o racismo, também a homofobia, também o sexismo, né, que também é muito presente, na misoginia, muito presente nas nossas escolas, infelizmente, porque é na nossa sociedade, né, e a escola é um espelho. Então, é um tema que a gente precisa tratar e precisamos de toda a ajuda possível da comunidade escolar, que esteja mais presente dentro da escola, então que isso seja oportunizado, né, que a gente possa trazer as comunidades cada dia mais para dentro das escolas, que elas tenham esse pertencimento para que elas, inclusive, vejam a importância, né, daquele espaço e possam tratar esse espaço com mais respeito, né, e tudo mais. Isso é essencial, assim. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito esse ponto e avançar muito nesse ponto ainda, não só... Inclusive falando das crianças atípicas, né, e das mães atípicas. É uma conversa que a gente precisa fazer em um outro momento, quem sabe com mais tempo, porque também é bem complexa e trata também desse tema da violência. Vamos fazer sim, agradecer de antemão aqui as duas, Rebeca Lloyd, que é professora da Secretaria de atuante na Secretaria de Inclusão, né? Isso. A primeira Subsecretaria de Inclusão, que é a primeira do Brasil, como bem a Bárbara disse, a Prefeitura agora apontando com a secretária Natália Araújo, de pensar essas questões, de enfrentar esses problemas de uma forma consistente, né? Excelente. E agradecer também a Bárbara Rocha, representando o Sindirrede, Sindicato dos Professores da Rede Municipal. Mandar um abraço lá para minha querida Flávia Silvestre, viu? Você dá abraço para ela. Hoje, gente, nós terminamos mesmo, estamos tudo estourado aqui o tempo. Agradecer a todo mundo que participou. Vem aí o Rede Notícia comigo e Júnior Brasil. Fica ligado aí nas redes sociais, né, Suelen? Isso mesmo. E amanhã nós vamos trazer mais detalhes aqui também do direito da família, não é isso? Direito de família com a advogada doutora Camila Dias. Pode ir mandando pergunta pra gente, tá bom? Fica com a gente e até amanhã. Muito obrigada.